Então vamos lá e que Deus nos ajude. Nós temos aí 10 encontros, eu estou muito animado com os 10 encontros. Quantos estão animados comigo pela palavra de Deus? Levante a mão. Amém. Eu estou muito animado e o desejo do meu coração dentro da palavra de Deus é que nós tenhamos 10 encontros que realmente nos abençoem. E nós vamos olhar esses 10 encontros para esses 10 mandamentos que através de Moisés Deus deu ao seu povo. Só que hoje, como culto pela manhã, hoje como nós temos aí um tempo um pouco maior de reflexão bíblica, eu não posso ir direto aos 10 mandamentos. Eu preciso fazer uma introdução. Então gastarei algum tempo para que possamos chegar até os 10 mandamentos, para que então ele tenha a relevância que ele tem, para que então ele seja o texto que Deus deseja que ele fosse, desejasse que ele fosse, por isso está em nossa Bíblia. Então, lembrando a você como introdução que os 10 mandamentos estão em Êxodo 20 e está aí no meio de 5 livros primeiros da Bíblia que chamamos de Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nós não podemos apenas olhar para Êxodo 20 sem olhar dentro de um contexto desses 5 livros. Esses 5 livros são 5 livros que diz a palavra de Deus no Novo e no Antigo Testamento que Moisés escreveu. Embora haja algumas dúvidas ou perguntas, como poderia Moisés ter escrito algo que veio muito antes dele? Mas nós cremos que se Deus falou, se Jesus falou nos evangelhos, então Moisés foi quem escreveu esses 5 livros da Bíblia. E aqui estão os 5 livros da Bíblia e no meio deles está esses 10 mandamentos. E diz que tudo se começou, o porquê dos 10 mandamentos, como tudo se inicia na história da humanidade, se iniciou, adivinha onde? Lá em Gênesis capítulo 3. Aonde o homem peca, aonde o pecado entra no mundo, e Deus tinha um plano de salvação. Esse plano de salvação teria que começar em algum lugar até se cumprir a vinda de Jesus para se findar todo o plano de salvação, como primeira parte. Então Deus, após o pecado, ele separa para si um homem e sua esposa, Abraão e Sara, e lhes dá uma promessa. E chama Abraão e Sara para começar agora um povo de Deus, para que Deus então possa libertá-lo, restaurá-lo e salvá-lo. Abraão e Sara têm filhos, e geram Isaque. E Isaque se casa, e gera Jacó também Esaú. E Jacó, em sua geração, diz a palavra de Deus que Jacó tem muitos filhos. E um desses filhos de Jacó, o mais novo, chama-se José. E vai dizer a palavra de Deus que José era o filhinho queridinho do papai. E nós vemos em toda a Bíblia que não acontecem coisas boas quando pais têm filhos prediletos. Então, fique atento com seus filhos. Porque assim como foi na casa de Isaque, assim como foi na casa de Abraão, assim também foi na casa de José. José tinha um filho preferido. Na casa de Jacó, Jacó tinha um filho preferido que era José, o seu filho mais novo. Somado à preferência de Jacó com José, dá-nos também entender a Bíblia que José tinha um pouco de arrogância, porque ele gostava muito de falar de si mesmo. Ele gostava muito de contar os sonhos que ele tinha. E os seus irmãos não gostavam disso. Os seus irmãos não ficavam felizes com algumas palavras do seu irmão mais novo. Até que um dia eles não aguentaram mais e fizeram o que fizeram, diz a palavra de Deus. Os irmãos de José pegaram José e pensaram, vamos dar um fim a isso. Não aguentamos mais. A preferência de papai sobre ele e um certo teor de arrogância enquanto ele fala de si mesmo. E pegaram e venderam José como escravo para o Egito e disseram para Jacó, pai, o nosso irmão, ele foi casar conosco e morreu. José é levado como escravo para o Egito. Mas também entendemos na Bíblia que José não vai sozinho. Tudo isso estava culminando em um plano de Deus. Quem crê, diga amém. Então Deus vai com José. José vai como escravo, mas Deus vai com ele. Está agora José em uma terra chamada Egito. E Deus lá o usa de alguma forma. Deus se move através dele em relação ao palácio, ao governo. E José agora é um grande líder político do Egito. Egito, a saber, a nação mais poderosa do Antigo Testamento.
Assim como Roma foi a nação mais poderosa do Novo Testamento. Assim como hoje dizem que os Estados Unidos é a nação mais poderosa da era contemporânea da pós-modernidade. Então o Egito naquela época era a nação mais poderosa que existia. E ali estava José, como o grande líder político do Egito. Uma nação que não era uma nação cristã, uma nação que era uma nação pagã, estaria liderando politicamente aquele povo. E José é usado e abençoado por Deus, e o Egito começa a prosperar através de José. O Egito passa por uma situação econômica muito boa. Há mantimento, há alimentação, os imóveis do Egito estão em alta, a bolsa de valores do Egito está em alta. Poderíamos dizer que o turismo no Egito está em alta e está prosperando. Mas chega uma época em que Deus se revela a José e diz que haverá agora um tempo que não mais será de abundância, mas será de escassez. Então José, com a sabedoria que Deus o dá, começa a preparar, a guardar e estocar alimentação nos celeiros e começa a preparar para o tempo que viria de escassez. O que acontece é que o tempo vem. O tempo vem, todas as terras estão passando fome e tendo necessidades. E agora as demais cidades começam a migrar para o Egito, para lá comprar alimento ou de alguma forma pedir asilo, como hoje a Síria tenta fazer com muitos países. E tudo está em guerra, tudo está em fome. Os imóveis estão em baixa, os impostos estão em alta, todos estão sofrendo. Dessa maneira também agora os irmãos de José vão ao Egito. E quando chegam ao Egito, resumindo essa história, eles se deparam com José e José se revela aos seus irmãos e diga: sou eu. Os seus irmãos ficam maravilhados e Josué os perdoa. E José os perdoa, eles vão e convidam o seu pai Jacó a estar também com eles. E agora José perdoa os seus irmãos, se reconcilia com seus irmãos e com seu pai. Abra aqui parênteses. Essa história de José já é um anúncio, uma prefiguração daquilo que Cristo faria. Nesse texto, José está prefigurando, está anunciando a Jesus Cristo, como aquele que se reconcilia com seus irmãos. Se reconcilia e perdoa os seus irmãos que o venderam, que os escravizaram. Assim também Jesus, ele traz sobre si, sobre a sua cruz, a reconciliação conosco, com quem está ao seu lado, com seus irmãos, com seus filhos, mesmo nós tendo-o negado, mesmo nós tendo crucificado. Jesus morre para nos reconciliar com Deus. Assim José já dá esse anúncio de reconciliação daquele que viria. E agora os seus irmãos chegam. Agora o seu pai Jacó vem. Agora todos estão orando com José. E os tempos passam. E os tempos passam. Está agora Jacó com seus filhos no Egito. Agora está Jacó com seus filhos e netos no Egito. Agora passam os anos, está Jacó com seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e netos, se é que existe, no Egito. Diz a história que aproximadamente 70 familiares de Jacó entraram no Egito por motivo de José os reconciliar e trazer para perto, e passam-se 440 anos. E lá está agora Jacó com seus filhos, netos, bisnetos, cada filho tem um filho, cada filho tem um neto, cada neto tem um filho, cada neto tem um neto, cada bisneto tem um filho, cada bisneto tem um neto, ou seja, chega uma época, depois de 440 anos, há muitos judeus, descendentes de Abraão, Isaque, Jacó e José, que estão no Egito. E o faraó do Egito agora não é mais o mesmo faraó que levantou José, já é um outro faraó. E esse faraó odeia judeus. Esse faraó não gosta dos judeus que ali estão, desde o dia em que José trouxe Jacó, seu pai, e foram se... não sei se a palavra certa seria procriando, né? Não fica bem, mas foram trazendo uma descendência nova para lá. E lá está agora o povo, creio que José não mais vivo, mas está lá agora um povo
que nessa caminhada está escravo no Egito. O que Deus faz então é que Deus levanta um homem. E o nome desse homem é Moisés. Deus pega um homem iletrado, incapacitado, tímido, covarde, assassino. Pega este homem e o separa para ser esse libertador de Israel. E abra aqui outro parênteses, como é importante ver que Deus usa homens comuns. Como é importante olhar e ver como Deus usou Moisés. Porque fica bem evidente que quando Deus quer, Ele pega pessoas comuns, usa pessoas comuns, para que fique claro que é o poder de Deus através de alguém comum que pode fazer alguma coisa. Não é o poder do servo, não é o dom do servo, não é a autoridade do servo. Mas Deus usa pessoas comuns para fazer grandes coisas. E Deus leva Moisés até o Egito. Deus separa Moisés e diz assim: Moisés, vai dizer ao falso Deus, aquele que acha que é Deus, que o verdadeiro Deus está dizendo que ele tem que libertar o meu povo. E Moisés vai dizer assim: olha, o Deus poderoso, o eu sou, mandou eu vir aqui e te dar o recado. Liberta o povo dele. A saber, esse povo, geração de Jacó e José. E ele diz: não vou libertar. Então Deus ouviu uma praga. E a primeira praga vem. Moisés volta a ele. E Deus, sempre com coração compassivo, sempre cheio de misericórdia, um Deus sempre amoroso. E eu quero que você já comece a observar, desde as histórias das pragas até as leis, a dificuldade que muitas pessoas têm de ler esse texto e encontrar um Deus amoroso. A dificuldade que muitas pessoas têm de ler esse texto e encontrar um Deus compassivo e misericordioso. Mas observe que Deus dá uma praga, ainda branda, e Moisés volta e diz: e aí, faraó, podemos ir? Ele diz: não, vocês não vão. Mas Deus mandou você libertar. Não vou deixar. E vem uma praga. E vem outra praga. E vai dizer o texto que agora o coração de Faraó é endurecido. Faraó tem um coração duro. Há um texto que diz que Deus endurece o coração de Faraó. Mas como seria possível Deus endurecer o coração de Faraó? O coração de Faraó é endurecido por causa do amor e da misericórdia de Deus. É possível isso? Eu digo é. Os puritanos têm uma frase muito boa, que eu gosto muito, que diz assim: o mesmo sol que derrete o gelo é o mesmo sol que endurece o barro. O sol que derrete o gelo é o sol que endurece o barro. Deus diz assim: olha, solte meu povo, dá uma praga e volta. Em gestos de compaixão e misericórdia, dando sempre a Faraó mais uma chance, a saber, 10 chances. Mas o coração de Faraó está endurecido, porque ele quer fazer o que ele quer. Eu já começo, irmãos, nessa introdução, a trazer uma aplicação para nós esta manhã, porque muitas vezes nós olhamos para Faraó e não conseguimos identificar em Faraó. Geralmente nós nos identificamos em Moisés, em José, em Jacó, em Faraó nunca. Mas pense comigo, se algumas vezes quando Deus nos diz assim: olha, faça isso, e quando nós dizemos assim: não vou fazer, não é o que eu quero, não é como eu penso, não é o que eu desejo, não é esse o momento, e Deus mais uma vez volta e diz: olha, se arrepende, faça isso, haja assim, pensa assim, tome assim. E todas as vezes que nós relutamos em fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, o nosso coração começa a se endurecer. E corremos agora o risco de, como o Faraó, sermos os nossos próprios donos, chefes, guias e senhores. Portanto, há alguns que, quando Deus fala, faça isso, seja assim, abra mão disso. Alguns dizem: Senhor, sim, eu farei. Outros levam uma oportunidade e Deus volta e diz: faça. E não fazemos. Automaticamente,
nós colhemos o fruto da nossa desobediência. E como algumas pragas, como consequência, algumas coisas ruins acontecem pela atitude que nós decidimos tomar em dizer, não, Deus, não será assim agora, não farei assim agora, não abrirei mão disso agora e não agirei assim agora. Automaticamente, meus irmãos, algumas consequências que nós não gostaríamos, elas vêm. E não é que Deus está nos punindo, mas Deus, mais uma vez, Ele volta e diz, Sandro, mais uma vez, o que eu quero é que você faça isso. O que eu quero é que você abra mão disso. O que eu quero é que você seja essa pessoa, que você age assim. A pergunta para nós, irmãos, é se algumas vezes nós sim não podemos nos identificar com o faraó. Porque não há perfeição em nós. Nem sempre nós vamos de primeira obedecer a Deus. Portanto, veja como Deus amoroso, que assim como foi com o faraó, gracioso, compassivo, misericordioso, está sempre pronto a voltar e dizer, e agora? Lembra do que eu disse? Faça isso, seja assim, haja assim. Então, se você está hoje aqui com o coração endurecido em relação a alguma causa, alguma coisa na sua vida, saiba que Deus está sempre pronto a voltar, a te dar uma segunda chance. Mas esse mesmo amor de Deus, ele pode, em algumas situações, ou para algumas pessoas, ser esse sol que derrete o gelo, porque muitos vão dizer, Senhor, o Senhor está certo. Senhor, eu me arrependo. Senhor, o Senhor tem razão. Eu estou errado, eu tenho que voltar, eu tenho que parar, eu tenho que continuar, eu tenho que libertar isso. Mas o mesmo sol que derrete o gelo, muitas vezes é o sol que endurece o barro. E eu e você somos barro. E podemos dizer algumas vezes diante do Senhor, não, Senhor, não farei assim. Não, Senhor, eu não acho melhor agora. Não, Senhor, eu não vou abrir mão disso. Portanto, reflita. Porque o coração duro, Deus tem esse amor, essa misericórdia para estar pronto sempre para voltar a você. E não se deixe ser, não se deixe viver, não se deixe se comportar como agiu este homem chamado Faraó. Corações endurecidos. Então Deus envia Moisés, e Moisés está dizendo, olha, liberte, e vai a 8ª vez a praga, 9ª vez a praga, som. E chega uma hora em que uma última praga acontece. Agora, todos os filhos mais velhos, todos os primogênitos do Egito estão mortos em uma noite. Vamos fazer uma pesquisa rápida e breve. Quantos que estão aqui têm filhos? Levante a mão. Baixa a mão. Quantos que estão aqui são primogênitos da sua família? Levante a mão, como eu. Primeiro filho. Fica a mão levantada. Quantos aqui têm filhos? Levante a mão com eles. Vamos lá. Quem tem filhos, levante a mão. Quem tem filho, levante a mão. Ok, pode abaixar. Daqui, eu olhando o salão nesta manhã, eu pude fazer mais ou menos um breve cálculo, sem somar, de quantas pessoas daqui estariam mortas em uma noite. Pense no seguinte, não foram só no Egito uma família que tem um filho mais velho que morreu. Não, todos os primogênitos. Ou seja, marido e esposa, o filho, isso um caso homem, o filho mais velho, primogênito, morre. Mas se o pai desse menino também é o filho mais velho da sua casa, ele também morre. Então algumas mulheres ficaram sem filho e sem marido. Imagine se o meu filho, eu tenho um filho chamado Felipe, meu mais velho. Então, eu não tenho mais Felipe, a Adriana não me tem mais como marido. Se o pai dela for o primeiro da casa dela, não tem mais pai. Então, foi uma morte, assim, muitas pessoas e muitos homens morreram, não foram só crianças. Todo primogênito macho, homem, morreu em uma noite. Mas aí Deus envia uma palavra também a Moisés e diz, vai ao meu povo e fala para o meu povo imolar um animal, um cordeiro, perfeito.
reunir-se em suas casas, imolar esse animal, comer da sua gordura e da sua carne, e o sangue derramado passar nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte passar para ceifar os primogênitos do Egito, esses que tiverem o sangue, não serão ceifados. Assim se institui a primeira Páscoa. Será esta a Páscoa perpetuamente. Mais uma vez, esse já é um grande anúncio daquilo que Jesus faria. Aonde o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário traria libertação para os seus. Então essa matança, ela acontece no Egito. Dada essa matança, Faraó não tem mais o que fazer. Faraó diz, podem ir, vão. Como diriam hoje, some, rala, voa, desaparece. O povo de Deus agora está atravessando o Mar Vermelho e não mais está no Egito, porque Deus, através de Moisés, por amor, misericórdia, compaixão, os libertou. E estão agora vivendo fora do Egito. Mas aí há agora o que está acontecendo que nos dá base para nós começarmos uma série de mensagens. Eles estão livres do Egito, mas não estão vivendo em liberdade. Eles foram libertos, mas não estão vivendo de forma livre. Deus os liberta, Deus os compra para si, Deus os adota como seus filhos, como seu povo, os tira da escravidão, os tira do Egito, atravessa o Mar Vermelho, através de um grande milagre, coloca-os em uma caminhada para a terra prometida, e eles continuam a viver uma vida de escravidão. Eles estão adulterando, mentindo, roubando e adorando outros deuses. Foram libertos, mas não estão vivendo de forma livre. E é nesse contexto que Jesus reúne o seu povo ali na base do Monte Sinai e chama Moisés. É nesse contexto que Deus dá essas 10 leis para este povo. Então quero que você comece a olhar estas leis entendendo o seguinte: Deus separa o seu povo, Deus liberta o seu povo, Deus compra o seu povo, porque a Páscoa é um sinal de sangue que compra os seus, assim como Jesus viria para fazer. Então Deus, ele compra o seu povo, liberta o seu povo, separa o seu povo, dá vida ao seu povo, tira da escravidão. Isso tudo, meu irmão, é amor, graça, compaixão, misericórdia. Amém ou não amém? Deus os adota como um pai. Aqui nós temos um relacionamento de um pai com os seus filhos. Abraça os seus filhos, os tira do cativeiro e tira da escravidão e leva para viver de uma forma livre. Só que eles não estão vivendo de forma livre. Eles não estão vivendo de forma livre. E Deus deseja que o seu povo, o qual Ele libertou através do sangue derramado, a saber, no Antigo Testamento, lá o Cordeiro Pascual, na instituição da Páscoa, e através de Cristo, através do sangue da cruz, Deus liberta o seu povo com a intenção de que o seu povo agora passe a viver de forma livre. Mas aquelas pessoas ainda estão vivendo de forma escrava, estão escravos do pecado, escravos em forma de vivendo uma vida de rebelião, adoração a falsos deuses, estão adulterando, estão mentindo, estão roubando. Então Deus reúne o seu povo na base do Sinai, chama Moisés, e vamos ler agora Êxodo capítulo 20, versículo 1, e diz assim, Êxodo 20, versículo 1. E Deus falou todas estas palavras. Quem falou? Quem falou? Deus. Deus falou todas estas palavras. E segue. O que ele começa a dizer? Eu sou o seu Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Deus chama Moisés e diz assim, olha, diga meu povo, porque eu estou dizendo. Quantos creem que Deus fala? Digam amém. Olha, eu estou falando, diz Deus a Moisés. Eu estou falando.
E a observação aqui é o que ele está falando. E a primeira coisa que ele fala antes das leis é que ele diz assim, ó, diga ao povo quem eu sou. Olha o versículo 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Lembra ao meu povo quem eu sou. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus deles. Observe que nós só vamos saber quem Deus é se Ele nos disser. Como assim, pastor? Porque há hoje um grande número de pessoas que não creem em Deus, ou se creem em Deus, não creem em Deus como a Bíblia diz quem Ele é, o que Ele é. Porque Deus ainda não se revelou a eles, porque só Deus pode nos dizer quem Ele é. Por mais que eu te diga quem é meu Deus, será a minha revelação. Por mais que a Bíblia diga a este mundo quem é Deus, aqueles que não receberam a graça, o convite, o Espírito de Deus, não entenderão ou não saberão quem é Deus. Portanto, nós só sabemos quem é Deus para nós quando Deus nos fala. Então, nós precisamos ter essa intimidade com Deus para que Ele possa sempre estar nos dizendo quem Ele é. E aqui Ele diz, olha, diga meu povo quem eu sou. Eu sou o Senhor e eu sou o Deus deles. E lembre, olha o versículo 2, no final. E lembra eles de como eu os amo. Lembra eles do que eu fiz por eles. Lembra eles o quanto eu fui compassivo, misericordioso e amoroso. Lembra eles que eu já tirei eles da terra do Egito. Eu já tirei eles da escravidão. Eu já os tirei da terra da escravidão. Portanto, dizia o Senhor, eles não devem viver como escravos. Porque eu já os libertei. Eu já quebrei as correntes da escravidão do Egito. Eu já os trouxe para o outro lado do Mar Vermelho. Moisés, lembra eles que eu sou o Deus deles e eles já foram libertos. Portanto, eles não devem mais viver como escravos. Aí alguém diria assim, pastor, tá, mas como assim escravos? Eles ainda estavam vivendo escravos do pecado. Ainda viviam escravos por causa do adultério, das mentiras, dos roubos, dos assassinatos, da adoração a outros deuses. Eles não estavam livres. E eu sei que eu tentarei me fazer entender hoje e nos dias próximos. Você tem um entendimento, quem sabe, mais apurado do que é ser livre, do que é viver uma vida em liberdade. No final do versículo 2, Deus diz assim, olha, Moisés, diga para eles que eles saíram do Egito, mas ainda tem um problema. Um problema que eu já resolvi quando os libertei. A saber, o problema da escravidão. Porque, irmãos, o problema sempre é a escravidão. Ao mesmo tempo que a solução para a escravidão sempre é Deus. Não há outra solução para a escravidão a não ser Deus. E esse é um problema que não é um problema antigo. É um problema atual. Quantos cristãos, não sei você, mas quantos cristãos eu conheço, que confessam que pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, já foram libertos da morte para a vida, mas ainda vivem uma vida como se fossem escravos. Ainda vivem dependente de muitas coisas. A escravidão é um problema antigo, atual e eterno. E a solução para isso, de forma antiga, atual e eterna, é só Deus. Só Deus pode libertar o homem de qualquer coisa. Essas pessoas estão vivendo ainda uma vida não livre, uma vida escrava. Então, Deus chama Moisés assim, olha, diga que eu sou o Senhor deles, diga a eles que eu estou dizendo, que eu já tirei do Egito, já tirei da terra da escravidão, e eles não estão vivendo livre. Então o que Deus faz para o povo ser livre? Deus dá leis. Então, já começa a observar aqui que o teor das leis é esse. O teor dos 10 mandamentos é para que o povo viva uma vida livre e não uma vida escrava.
Porque se você pegar as leis de uma forma fria, lendo as leis como se fosse um advogado lendo uma lei, nada contra advogados, mas nós não gostamos de leis. Essa é a grande verdade. Se eu dissesse para você assim, irmãos, domingo que vem, nós vamos aqui ler as letras miúdas do novo Código ou Penal de Trânsito que foi atualizado. Então, nos próximos 5 domingos, nós vamos analisar cada lei dessa e vamos ver o que mudou. Possivelmente não terei ninguém aqui domingo que vem. Porque nós não gostamos de leis. Nós não temos assim, esse prazer e essa atração por leis, porque soa como algo chato, soa como algo que aprisiona, que escraviza, que não dá liberdade. Se você olhar esse Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que em estudos dizem que 68,5% do Pentateuco é sobre leis. Alguém contou e compartilhou que esses 5 primeiros livros da Bíblia têm neles aproximadamente 613 leis. É muita lei. Portanto, são livros de leis. E isso, como nós, seres humanos, brasileiros, contemporâneos, nós não gostamos de leis. E corremos risco de olhar para os 10 mandamentos com esse olhar. Olhar assim, bom, 10 mandamentos são... nós corremos o risco, irmãos, de olhar para os mandamentos como os fariseus, como os mormons, como os testemunhos de Jeová, como os religiosos olham para a Bíblia. Eles olham para a Bíblia assim, olha, faça isso e não faça isso. Faça isso e Deus vai te amar. Não faça isso e Deus vai te amaldiçoar. Faça isso e será abençoado. Se você não fizer isso, você não será abençoado. Se você fizer isso, Deus será contigo. Se você não fizer isso aqui, Deus não será contigo. Assim, olham a Bíblia os religiosos, Testemunho de Jeová, mormons e outros. Só que isso não é a Bíblia. Eu quero que você olhe para o contexto dos 10 mandamentos. Porque não são apenas leis frias, escritas para dizer assim, olha, faça isso porque eu quero. Quantos aqui são pais? Levante a mão. Pais. Quantos aqui têm filhos rebeldes? Não precisa levantar a mão, não. Você tem que olhar para as leis, para a palavra de Deus, não como Deus que diz assim, olha, se você fizer isso, eu adoto você. Se você não fizer, eu não vou adotar você. Se você fizer isso que eu estou escrevendo, que eu escrevi aqui, eu vou amar você. Se você não fizer, eu não vou te amar. Não é isso a Bíblia. Por isso eu fiz questão de ler e passar desde Gênesis. Observe que temos aqui um povo, o qual Deus já libertou, o qual Deus já amou, o qual Deus já adotou. Portanto, eles já são seus filhos. Então as leis não são as leis de um ditador, mas são as leis regidas por um pai amoroso. E se você é pai, você vai me entender, se você é pai. São leis que um Deus que já os ama, que já os adotou, que já os tem para si, que já os fez seus filhos. E por amor diz, olha, para que vocês vivam uma vida livre, para que vocês vivam bem, estão aqui algumas indicações que se devem cumprir. Quem nunca teve na sua casa aquela reunião de família? Gente, todo mundo na sala, no sofá, daqui a 10 minutos preciso falar com vocês. Quem já fez isso na sua casa, levante a mão. Se você não fez, faça. Na casa comigo, Felipe, Mateus, Manuela, Adriana, por favor, na sala. E já vem assim, o que aconteceu? O que eu fiz? E você começa com seus filhos e dá leis para eles. Meu filho, olha, se você não começar a se preocupar com isso, não agir assim, não largar isso aqui, como será o seu futuro, cara? Olha, minha filha, vem cá, você não pode usar uma saia dessa, minha filha. Olha, meu filho, você não pode andar assim. Olha, meu filho, olha, vem cá, largue isso. Isso nos dias de hoje é notório, né? É o tempo todo. Nós trocamos celular por livro.
Larga o celular, toma esse livro. Larga o jogo, toma esse livro. Assim são as leis de Deus. De um Deus amoroso, um Pai amoroso que chama os seus filhos até a base do Monte Sinai, senta com eles em um sofá. Diz assim, olha, vocês não estão vivendo livremente. Eu já libertei vocês, eu amo vocês. Não é, façam isso, eu vou amar vocês, mas é, eu amo vocês. Portanto, façam isso e obedeçam, porque isso é melhor para vocês. Se vocês querem viver uma vida livre, ajam assim. Observem isso, deixem isso. Então, quero que você entenda esta manhã, meu irmão, que assim se dá os mandamentos. As leis de um pai amoroso, ela é muito diferente de leis de um ditador. Por exemplo, o faraó no Egito tinha muitas leis. E os judeus tinham que respeitar as leis. A pergunta é, as leis de faraó traziam vida para o povo de Deus? Sim ou não? Não. Mas as leis de Deus é para trazer vida para os seus filhos. Portanto, entendemos que toda a Bíblia e suas leis são palavras, são leis, aonde Deus nos dá, um Deus que já nos amou, que já nos adotou, que já nos comprou para si, para que nós tenhamos uma vida livre e saudável. Porque o que muitas vezes acontece é que as pessoas fazem uma dicotomia, elas separam as leis do coração daquele que legislou aquelas leis. Assim viviam os fariseus. Mais na frente de Êxodo, lá no Novo Testamento vai dizer Jesus. Os fariseus são aqueles que abraçaram as leis, mas não abraçaram o coração do legislador. Os fariseus eram aqueles que amavam as leis, mas não amavam o Senhor. E se nós olharmos os 10 mandamentos apenas como uma lei fria, como um ditador, olharmos a lei como um advogado que diz assim, olha, eu tenho que fazer isso, que você não fizer, porque se eu fizer... Não é isso. As leis são dadas por um pai amoroso, que diz, olha, eu amo vocês. Se reúnam aqui, na base do Sinai. Moisés, vem cá. Eu não quero que meu povo viva escravizado, mesmo depois de já tê-lo libertado. Eu quero que meu povo viva livre. Mas para isso, leve a eles, para que eles observem, para que sejam livres e tenham uma vida saudável. Assim se dá as leis, assim se dão os mandamentos. Um exemplo que eu posso dar é, quantos aqui moram em casa e tem quintal? Levante a mão. Ou varanda, fundo, frente, certo? Tem muro lá, sim ou não? Tem muro? Hoje em dia, então, tem que ter muro, cachorro, grade, cerca, alarme. Mas vamos supor, meu irmão, que você que tem filhos e mora em casa. Você está na sua casa lá, fazendo uma coisa, vendo televisão, lavando uma louça, varrendo a sala, não sei. E você ouve um barulho do portão abrindo. E você vê o seu filho saindo de bicicleta, um exemplo, de skate. Você corre e fala assim, rapaz, você vai aonde? Vou na padaria, papai. Vou ali rapidinho na padaria, de bicicleta ou de skate. Disse, não, você não pode ir sozinho, é perigoso. Você pode se machucar. Ele diz, não, mas não, você não vai, eu vou com você. E quando voltar, se você não tem muro, você coloca muro. Se não tem grade, você coloca grade. Chama ele no quintal e fala assim, ó, meu filho, você tem liberdade de brincar aqui no nosso quintal. Mas papai colocou esse muro, esse portão, esse cadeado, essa tranca, ainda mais quem tem filhos pequenos, né, 2 anos, 3 anos de idade. Para que você não saia para a rua, porque lá é perigoso. Alguém diria, mas isso não é escravizar? Não, isso é liberdade. Olha, você tem a liberdade de brincar no quintal. Mas se você sair, você pode se acidentar, você pode se machucar. É perigoso lá fora. Um pai que ama, faz isso. Faz ou não faz? Faz. Assim Deus faz. As leis são como placas em cima do muro do quintal, para mostrar e alertar ao filho, que é da criança, o quanto o pai o ama. E por isso coloca placas assim, olha, faça isso, não faça isso, cuidado, não saia, brinque no quintal, não vá lá para fora. As leis são como placas de um pai amoroso. Você que é pai, você sabe do que eu estou falando. Nós cuidamos dos nossos filhos e sabemos que a liberdade que eles acham que têm, na verdade não é liberdade.
Porque a liberdade não é a capacidade de fazer o que você quer. Liberdade é a capacidade de fazer aquilo que Deus preparou para que você fizesse. Isso é liberdade. Quando eu faço ou sou capacitado pelo Espírito Santo para fazer aquilo que Deus requer que eu faça, quando eu tenho capacidade de produzir aquilo qual eu fui criado para fazer, isso é liberdade. Quando eu simplesmente faço o que eu quero, isso não é liberdade. Quero que você entenda, isso é escravidão, isso é morte, e isso é como se ainda estivesse vivendo no Egito. Então, o pai amoroso chama os seus filhos das suas leis e começa a falar sobre as suas leis. E vamos ler Êxodo 20, versículo 3 agora. Nossa primeira lei nesta manhã para nós, após a introdução, para que você entenda o que são as leis, diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Deus dá esse mandamento porque o povo está escravizado mesmo depois de sair do Egito. O povo está escravizado como? Adorando a falsos deuses. O povo está fazendo de si próprio, do outro e de imagens outros deuses. Alguns que estão conspirando e idealizando a construção de um bezerro de ouro. Estão buscando deuses que não é o nosso Deus, que não é o Deus que os libertou. E nós geralmente temos a impressão, geralmente nós temos assim esse movimento, que é o que o C.S. Lewis chama de esnobismo cronológico, que ele diz assim: ah, pastor, mas eles eram antigos, né? Eles adoravam essas imagens pequenas, eles se prostravam diante das imagens. Nós não fazemos mais isso. Nós servimos a um só Deus. Nós não nos prostramos diante de imagens de pau, de madeira, de barro. Nós não somos assim. Aquelas pessoas eram pessoas que tinham pouco conhecimento, era uma outra cultura, eram os antigos, não tinha hoje a informação que nós temos. Então, se prostravam de qualquer forma diante de muitos deuses. Nós tendemos a pensar assim. Achar que isso era uma cultura, um costume antigo, mas nós não servimos a outros deuses. Eu quero nessa manhã falar com você que há uma diferença de você servir a um Deus real e servir a um Deus funcional. O que acontece é que aquelas pessoas diziam: quem é o seu Deus? Meu Deus é o Senhor, esse é o meu Deus real. Mas o Deus funcional delas não era o Senhor, mas eram outros deuses. E elas agiam com muitos deuses, e Deus não se agradava e via o quanto isso as escravizava, o quanto isso não era bom para elas. A ideia que podemos dar para poder aqui pensar é que Deus diz assim: olha, eu sou o único Deus. Moisés, diga para eles que eles não são deuses. Digam para eles que o seu próximo, o seu igual, não é Deus. Digam para eles que os outros falsos deuses não são deuses, mas só há um Deus, e esse Deus sou eu. Vamos fazer um paralelo com um casamento, por exemplo. Se você é casado como eu, aqui a teologia vai dizer que quando Deus diz assim: olha, não terás para si outros deuses. A teologia vai dizer pelo menos 4 possibilidades do que Deus estaria dizendo. Do tipo: olha, não tem outro Deus na minha frente, não tem outro Deus igual a mim, ou não tenha outro Deus em conflito comigo. Vamos fazer um paralelo com um casamento. Eu sou casado. Vamos supor que a Adriana chegou para mim assim: Sandro, amor, eu acho o nosso relacionamento muito, me escraviza muito. Eu gostaria, além de você, meu amor, que você tivesse com você assim ao nosso lado outros homens. E que você pode escolher se você quer outros homens no nosso casamento, você quer do seu lado, na sua frente, atrás de você. O que você acha? Eu diria, eu tenho um bom lugar para eles. É na ponta do meu punho. Certo? Se você é marido e ama sua esposa, vai dizer o quê? Ó, embaixo do meu sapato, dou uma surra nesse cara. Porque eu não quero ninguém no meio da aliança que eu tenho com a minha esposa.
Não quero andar com ela e ser o marido dela, a herança dela ter um cara na frente, um cara atrás, não tem outros caras. Eu sou o único cara dela. Amém, esposa? Amém. Para você entender, quando Deus diz, eu sou, e tenha um só Deus, Deus trata a cada um dos seus filhos como filhos, Ele é pai. Mas como falamos em nação, em corpo e em povo, o relacionamento não é mais de pai e filho, agora é de marido e esposa, é noivo e noiva. Assim diz a palavra. Então Deus ama o seu povo com o mesmo amor que um esposo tem pela sua esposa, que um noivo tem pela sua noiva. E nenhum noivo, meu amigo, saiba disso. Se você é macho e ama a sua esposa, nenhum noivo ou marido tem prazer em outros homens junto. Vai dormir o quê? Você, sua esposa e mais um, mais dois, mais três? Como é que vai ser isso? O cara que é macho, o cara que é a minha esposa, vai dizer assim, olha, por favor, hein, dá destino a esse camarada, porque senão eu mato ele. Deus, quando diz, não terás outros deuses diante de mim, nem ao meu lado, nem atrás de mim, nem comigo, nem diferente, não tenha. Eu sou o teu único Deus. Em casamento, eu sou noivo, você é minha noiva, eu sou único. A nossa aliança não pode ter intermediações de outros deuses, de outros noivos. É o que Deus está dizendo para o povo. Eu amo vocês, eu amo a cada um de vocês como meus filhos. E amo vocês como meu povo, como a minha noiva, como a minha esposa. E o que acontece é que as pessoas estão pecando, estão adulterando, estão mentindo, estão tendo outros deuses. E Deus envia suas leis. E vale aqui fazer um outro parênteses, dizendo que essas leis também são sobre Jesus. Eu não sei, meu irmão, mas se você está novo conosco aqui, tem algum tempo, muito tempo, nós aqui costumamos dizer que toda a Bíblia é sobre Jesus. Tudo que existe foi criado e se findará na sua volta é sobre Jesus. O Antigo Testamento é sobre Jesus. As leis é sobre Jesus. Os profetas é tudo sobre Jesus. A Bíblia toda fala sobre Ele, o anuncia, o revela, e o anuncia a sua primeira vinda, o qual já veio, e a sua segunda vinda para buscar os seus. Tudo é sobre Jesus. Então Deus está dizendo, olha, vocês precisam deixar a escravidão do pecado, do adultério, da mentira e dos falsos deuses. E ele começa dizendo, olha, não tem outro Deus, porque se vocês tiverem outros e muitos deuses, vocês não conseguirão viver uma vida liberta. Aí eu volto, mas pastor, nós não temos outros deuses, nós não adoramos imagens, nós não adoramos, não temos na nossa casa altares. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Que o segundo mandamento é sobre idolatria. Sobre os altares que nós frequentamos semanalmente. Mas, voltando para cá, pastor, nós não adoramos imagens, não temos altar de escultura, não temos barro, não temos cimento, não temos tijolo, não temos vela, não temos luz vermelha. Pastor, nós não adoramos imagens. O que acontece é que nós não nos atentamos que, assim como o povo no Egito, se perguntasse assim, depois da escravidão, quem vocês servem? Ao Deus poderoso. Mas estavam mentindo, adulterando e adorando outros deuses. Eles tinham um Deus real, mas eles tinham também um Deus funcional. E pode ser que eu e você tenhamos um Deus real e também tenhamos ou estejamos seguindo um Deus funcional. O que é o Deus funcional? O que se torna um Deus funcional? Todos nós temos uma noção de inferno e céu. Não só em termos espirituais e eternos, mas todos nós temos uma noção daquilo que para nós é um ambiente, uma situação, um desenho de que para nós é um estado de inferno e, portanto, todos nós queremos migrar para um outro estado, que é o estado do céu. Por exemplo, quem aqui, temos aqui hoje mulheres solteiras? Levante a mão, não precisa, estou brincando. Como dizia lá a Beyoncé, né? Mulheres solteiras. A mulher solteira tem um quadro. Possivelmente, tá? Não vou dizer que estou dizendo que você tenha esse quadro. Mas as mulheres que estão solteiras não querem estar solteiras. Elas pensam assim, estou no meu inferno.
não tenho namorado, não tenho noivo, não tenho filhos, não tenho marido, eu tenho apenas gatos. Se ela não quer terminar sua vida solteira, algumas querem. Isso para ela é o seu inferno. Ela quer ir para onde? Para o céu. Ela quer ter um namorado, ela quer ficar noiva, ela quer casar, ela quer ter filhos e se livrar dos gatos. Ou seja, ela está no inferno e quer ir para o céu. O que ela faz para ir para o céu? Ela arruma um namorado, certo? O primeiro galã que aparece, ela bota os braços sobre o seu pescoço, o abraça e diz: help me. Me salve, querido. Faça de mim uma mulher feliz. Me tire da solteirice, me dê filhos, me ame, cuide de mim. Ou seja, me leve para o céu, case comigo, fique noivo. Me dê filhos, me salve, amado meu. Porque ela quer ir para o céu. Nesse momento, esse galã é o seu Deus funcional. É aquele que ela quer que liberte ela. Porque para ela, o inferno dela é aquela situação que ela vive. Isso vai, não só nessa situação, mas em todas. Ela abraça e o cara, quando percebe, ele diz: eia, larga a mulher. Eu não sou Deus, não. Eu não vou casar com você. Não vou ficar noivo, não quero ter filhos. Eu não penso nisso. O que ela faz? O Deus funcional não a salvou e ela volta para o inferno de novo. Assim vai, irmãos, vida profissional, vida financeira, vida familiar, vida emocional. Nós o tempo todo, nós fazemos deuses funcionais. Por mais que nós digamos: pastor Sandro, Deus é meu Senhor. Mas nós tendemos a criar deuses funcionais. Em algumas áreas da nossa vida nós temos alguns estágios que estamos, que nós julgamos que esse estágio não é onde nós queremos. Esse é o nosso inferno. Pastor, eu vivo hoje uma vida econômica muito ruim, esse é meu inferno, eu tenho que sair daqui. O que fazemos? Buscamos um Deus funcional. Alguns desviam dinheiro, alguns roubam, alguns se corrompem, alguns fazem falcatrua. Outros vão dizer: pastor Sandro, meu casamento é meu inferno, não aguento mais essa mulher. Pastor, não aguento mais esse marido, não aguento mais esse homem. Se alguém me salve. Alguém no trabalho dá um mole, certo? Uma saia curta, um perfume no camarada. Aí você, me salve do meu casamento que não aguento mais. Aí vamos para uma relação extraconjugal. Nós geralmente dizemos que Deus é nosso único Senhor, mas nós tendemos, irmãos, a ter deuses funcionais. E acontece que hoje não é muito popular, nos dias de hoje, a palavra escravo. Quando a gente fala escravo, as pessoas fazem uma face um pouco esquisita. Porque não soa bem. Porque já foi feita uma lei aí alguns anos atrás, que a princesa não sei que lá de fulano de tal, e fez uma lei que não tem mais escravo. Aí preferimos dizer assim: pastor, eu sou viciado nisso. Eu diria: não, você é escravo disso. Pastor, eu me preocupo com o meu corpo, com a minha aparência. Não, você é escravo do culto ao seu corpo. Não, pastor, me preocupo com isso, eu faço isso por causa... Não, você está escravo disso. Então observe que você pode estar liberto em Jesus para viver livremente, mas não está escravo de muitas coisas. É por isso que Deus diz: cuidado, vocês são tendenciosos a fazer Deus funcionais para vocês. Porque o que os deuses fazem é oferecer coisas que não podem cumprir, e os outros deuses não são ciumentos como Deus. Falarei um pouco sobre hoje à noite, sobre idolatria. Os deuses, os ídolos, eles não estão nem aí. Se você tem muitos deuses ídolos, não nos interessa. Contanto que eles escravizem a sua vida. Deus não. Deus diz: eu sou o único Senhor. Só terá um Deus sobre a sua vida para que você possa viver livre. Irmãos, enquanto nós tivermos muitos deuses funcionais, nós não vamos ter uma vida livre. O que eu estou dizendo é: você viverá em alguma área da sua vida uma escravidão, o qual Deus já morreu através de Jesus para que você seja liberto. Pessoas estão escravas da profissão, escravas do dinheiro, escravas do sexo, escravas do álcool, escravas da pornografia, escravas das drogas.
escrava da maledicência, de serem maldizentes, fofoqueiros, mentirosos, estão escravos. E dizem, olha, Deus é meu Senhor, mas estão correndo o tempo todo para os seus deuses funcionais. O que vai me fazer deixar o inferno e ir para o céu, quem vai me salvar é esse trabalho, é esse casamento, é esse filho. Quantas pessoas fazem dos seus filhos, dos seus cônjuges, os seus deuses funcionais? E quando os seus deuses funcionais os frustram e não funcionam, como só Deus pode funcionar, o que eles fazem? Eles voltam à escravidão, eles se esmorecem e eles morrem. Quando Deus diz assim, não tenha outros deuses, quando Ele diz, não faça para você nenhum outro Deus funcional, mas me tenha como seu Deus real e como seu Deus funcional. Está solteiro, quer casar? Coloca nas minhas mãos, ore. Está sem dinheiro, está sem emprego, quer conseguir emprego? Coloca nas minhas mãos, obedeça aos meus mandamentos, ore, confie em mim. Deixa eu ser o seu Deus real e o seu Deus funcional do dia a dia. E não apenas de lábios, olha, Deus é o meu Senhor, mas corremos para muitos deuses ao longo do nosso dia a dia. Assim esse povo estava vivendo. Então, por mais que nós não tenhamos na nossa casa uma imagem, um altar, um santinho, um pé de coelho no carro, uma figa. Ah, pastor, nós não somos assim, né? Nós, graças a Deus, nós fomos libertos. Mas, ainda assim, quantos de nós estão vivendo, encontrando e buscando deuses funcionais dia após dia? Irmão, não sei qual é o seu quadro, o seu estado hoje, dizer assim, pastor Sandro, isso aqui é o inferno que eu enfrento hoje. A minha família, pastor Sandro, é o inferno que eu enfrento hoje, não vejo a hora de ir para o céu. Não de morrer para o céu, certo? Mas de ver a família restaurada. Minha família é sempre um pedacinho do céu, quando hoje é um pedaço do inferno. Pastor, não vejo a hora da minha vida emocional sair do estágio desse inferno que eu não aguento mais, a depressão, a tristeza, a amargura, e ter uma vida emocional como um pedacinho do céu. Alguns vão recorrer a remédios, alguns vão recorrer a mantras. E Deus hoje está nos ensinando que um pai que ama os seus filhos e um noivo que ama a sua noiva, qual somos o seu povo, está nos ensinando de que nós só viveremos livres de verdade se nós só o tivermos como o Senhor da nossa vida, como um Deus real e funcional. Porque nós seremos levados a buscarmos muitos deuses funcionais. E para terminar, eu quero ajudar você hoje a você encontrar o seu Deus funcional. Porque é aqui que eu quero chegar. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses. A pergunta é, eu tenho outros deuses? Será que eu tenho outro Deus além do meu Senhor? E se eu tenho, como identificá-los? Porque lembra de quando o coração de Faraó foi endurecido pela compaixão, amor e misericórdia de Deus? Aonde os puritanos vão dizer que o mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. Você pode hoje me ouvir e nós andarmos sobre diagnosticar os nossos deuses funcionais? Alguém pode dizer assim, pastor, realmente isso aí tem a ver comigo. Senhor, me ajuda, eu me arrependo, porque eu não tenho feito do Senhor o único Deus da minha vida. Eu tenho feito isso, o Deus da minha vida. Embora eu diga com os meus lábios e cante, levante as mãos em oração, diga, Senhor, Tu és o Filho de Deus, Cristo, Filho do Deus vivo, mas pastor, eu tenho feito disso o meu Deus funcional. Tem duas escolhas, meu irmão, hoje pela manhã. Como gelo, deixar o amor do Pai que te trouxe aqui e te revela essa palavra. Derreter diante do Senhor e se arrepender e dizer, Espírito Santo, me ajude. Ou você pode, como barro, endurecer o seu coração e dizer, não, eu não sou isso aí. Eu não faço isso aí. O que eu acho muito difícil. Então, está preparado? Eu vou ajudar você hoje encontrar o seu Deus funcional. 4 perguntas, tem no telão, se colocaram aí. Encontre o seu Deus funcional. Vamos lá. Primeiro, quem ou o que você vive?
Tipo, casamento, filhos, promoção, casa, beleza, sexo, prazer, conforto, lazer, esporte, paz. Ah, pastor, isso é pecado? Isso é Deus? Não, ainda não é. Mas você vive isso? Você é casado, tem filhos, trabalha, tem sua casa, alugada ou própria. Você se preocupa com a sua beleza, com o seu conforto, vida sexual, busca prazer, lazer, esporte, paz. Isso é uma coisa comum para todos nós. A segunda pergunta. Quem ou o que você não pode viver sem? Disso ou de outras coisas? Será que tem alguma coisa dessas ou outras que nós não listamos? Você diria assim hoje, olha, eu não posso viver sem isso. Com a sua resposta, já é um primeiro diagnóstico que isso é o seu Deus funcional. E você está fazendo disso um outro Deus a não ser o Senhor. Alguns diriam, pastor, eu não posso viver sem o meu filho. Eu não posso viver sem o meu gato. Aí já é o extremo, né? Mas é o extremo. Irmãos, pasmem. A gente vê pessoas cuidando de gato e cachorro que eu fico assim, impressionado. Chama de filho. Fala, o dia que esse gato morrer, minha vida acabou. Mas quem ou o que você não pode viver sem? Seu trabalho, sua família, seu carro, sua casa, sua aparência. Eu estava assim, pastor, essa barba aí. Eu falei, irmão, 10 mandamentos, né? Então, vamos deixar a barba crescer. Vamos ler os 10 mandamentos de forma bem mosaica mesmo, né? Vamos deixar, daqui a 5 semanas ela vai estar um pouco maior. Mas o que, irmão? Quero que você, assim, eu peço que você se deixe, ou deixe o Espírito Santo de Deus te ajudar, você ter esse diagnóstico essa manhã, porque nós não viemos aqui apenas falar de forma teológica sobre os 10 mandamentos. Mas a primícia da série de mensagens é fazer com que nessas 5 semanas nós vivamos uma vida cristã mais livre. E deixarmos de ficar aprisionados com muitas coisas que nós ainda vivemos, mesmo depois de sermos cristãos. O que ou quem, você diria assim, sem isso não posso viver sem? A terceira pergunta é, para quem ou o que você corre em tempos de necessidade? Quando o bicho pega, quando o negócio fica feio, para o que ou para quem você corre? Porque isso é o seu Deus funcional. Alguns correm para a bebida, outros para as drogas. Mas pastor, eu sou crente, não bebo, não fumo, não cheiro. Mas você corre para o remédio, você corre para uma amizade, você corre, não vejo a hora de só chegar em casa e ligar a minha TV. Seu Deus funcional. Pastor, quando o negócio está ruim, eu só quero a minha cama. Simples assim, seu Deus funcional. Pastor, quando o negócio está ruim, eu corro logo para isso. Se o lugar que você prontamente corre, pense, seja racional, diga assim, para onde eu corro, para quem eu corro quando o negócio fica difícil? Quando eu estou triste, quando estou batido, para onde é que eu corro? Se você não corre para a oração, você tem feito de Deus, eu posso estar fazendo de Deus, de outras coisas, o meu Deus funcional. E última pergunta. O que faz com que você tenha mais alegria e menos dor? Que é um pouco paralelo à pergunta anterior. O que te faz mais feliz e o que ameniza mais as suas dores? Porque você pode não conseguir identificar em relação a correr para, mas pode identificar com esta pergunta que é similar. Ah, pastor, o que me faz mais feliz é isso. Não é Deus? Então isso é o seu Deus funcional. Olha, quando está doendo, o que ameniza a minha dor é isso. Não estou falando de casos, certo, crônicos de enfermidades e medicamentos. Não vamos ao extremo. Não é isso que eu estou dizendo. Dor de cabeça, meu irmão, pode até orar, mas tome um Doril, certo? Faz parte. Isso não é o seu Deus funcional. Mas estou dizendo realmente em caso de dependência. O povo corria para os outros deuses, sabe por quê? Porque
os deuses, eles prometem muitas coisas, e a vantagem dos outros deuses é que nós podemos manipulá-los, nós podemos regê-los, Deus não. Então é difícil traçar a Deus, eu sei que é, porque muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer, não entendemos o que Ele está dizendo, não entendemos ainda qual a sua vontade, é difícil. É mais fácil ir a outros deuses, porque eu posso ter acesso direto, eu posso manipular, posso ligar, desligar, posso levantar, posso descer, posso fechar, posso abrir, é mais fácil. O que te traz mais alegria? Ah, pastor, minha maior alegria, meu filho, Deus funcional. Ah, pastor, minha maior alegria hoje é o meu Corolla Zero que eu comprei. Seu Deus funcional. Pastor, minha maior alegria é quando eu como aquele sonho que só a padaria lá de casa vende. Seu Deus funcional. Pastor, o que ameniza a minha dor é a novela. Estou triste, bota a novela, pastor, eu esqueço de tudo. Seu Deus funcional. Observe, irmãos, nós não precisamos ter imagens em casa para termos deuses além do Senhor. Qual é o seu Deus funcional? Eu termino lendo Gálatas 5:1. Vamos abrir para um exame de consciência antes de nós orarmos e participarmos da ceia. Gálatas 5, versículo 1. O título do capítulo 5, Paulo diz assim, na minha Bíblia, na minha versão, diz que a liberdade é em Cristo. Portanto, observe, sem Cristo não há liberdade alguma. Gálatas 5:1 diz assim o apóstolo Paulo: irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, se olharmos a redundância da frase, então diríamos que ele entende que há pessoas que foram libertas e não vivem de forma livre. Ele diz, irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixam que submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo está dizendo, irmãos, vocês que estão em Cristo, Cristo morre, ressuscita, os adota, os compra como filhos, tiram vocês da escravidão, da terra do Egito, do mundo do pecado e traz para si, os adota como seus filhos. Foi para isso que vocês foram libertos. Ele diz, por favor, resistam, estejam atentos, perseverem, permaneçam firmes e não se deixam submeter o quê? Novamente ao jugo de escravidão. Porque o século de hoje vai nos puxar para nós novamente nos submetermos a um jugo de escravidão. Fomos libertos em Cristo. E Deus diz, olha, quer viver livremente? Então tenha a minha pessoa como o único Deus. Entenda, você não é Deus. Entenda, a comida não é Deus. Entenda, seu marido não é Deus. Os seus filhos não são Deus. Eu sou o único Deus. O que acontece é que hoje as pessoas pensam que Deus é como se Deus fizesse um círculo no chão, escrevesse o seu nome, Sandro, e ficasse lá de fora assim, tá vendo, olha, a Bíblia é sobre você, tudo é sobre você, você está no centro do universo, então, eu vou ficar aqui do lado de fora, você peça o que quiser em oração que eu te sirvo. Não é isso que é Evangelho. Evangelho, Deus faz um círculo e coloca o nome dele, Deus, eu sou, olha, eu sou Deus, você não é Deus. A minha vontade é boa para você, não a sua. O seu marido não é Deus, o nome dele aqui no círculo não está, só o meu. O seu gato não é Deus, a sua comida não é Deus, a sua amizade não é Deus, seu trabalho não é Deus, a sua vida não... Eu sou o único Deus. E quando você reconhecer que eu sou o único Deus, você verdadeiramente vai conseguir viver de forma livre. E não mais vai se frustrar por fazer de outras coisas e pessoas deuses, eles não vão corresponder como Deus. E para nós orarmos, irmãos, Paulo diz, irmãos, eu peço, se lembrem, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cuidado, perseverem, sabe por quê? Porque este mundo vai tentar jogar vocês de novo no jugo da escravidão. Não se deixem, permaneçam firmes, não se deixem escravizar pela aparência, pela aparência, pelas redes sociais, pela mídia, pelo casamento, pelos filhos, pela fama, pelo poder, pelo sucesso. Não faça isso. Deus deve ser o seu maior motivo de alegria. Jesus Cristo e o Espírito Santo deve ser a quem você deve recorrer e correr para
em dias de necessidades, dias de inferno e dias de tristezas. Portanto, para nós vivermos livres, irmãos, essa é a única forma. Porque tudo que está ao seu redor vai tentar te escravizar. Eu conheço pessoas que são escravos da beleza, escravos do sucesso, escravos do dinheiro, escravos do sexo, escravos do álcool, e Deus já os libertou. Então entenda que essas leis são leis de um pai amoroso, que coloca uma cerca no quintal, diz assim: meu filho, tenha liberdade para brincar no quintal. Mas papai, quero ir para a rua. Não, aqui algumas placas na cerca, no muro. Se você pular a cerca, você vai se machucar, você vai sofrer. Liberdade, irmãos, é liberdade para brincar no quintal e não pular a cerca para brincar na rua. Você vai ser livre quando você se colocar debaixo das leis de Deus. Sabe por quê? São as leis de um pai que ama os seus filhos. São as leis de um noivo que ama a sua noiva. Portanto, vale a pena hoje você, antes de pegar o cálice, fazer comigo oração e dizer: Deus, o que ou quem tem sido o meu Deus funcional? Quando o Senhor diz: não faça e não tenha nenhum outro Deus. Vamos orar? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Nós fomos libertos para vivermos livres. E se você hoje, meu irmão, está de alguma forma escravizado a algo ou alguém, esta é a reunião, este é o culto, esta é a oração que você deve fazer para que a libertação chegue na sua vida. Curve comigo a sua face, feche seus olhos. E comece a fazer a sua oração nesta manhã ao Deus que você serve. E pense: Deus, será que tem algo ou alguém que eu reconheço hoje que eu não posso viver sem? Será que há algo ou alguém, ó Deus, que hoje eu posso reconhecer que eu tenho dependido deste algo ou deste alguém? Deus, será que hoje eu preciso me arrepender por ter sempre corrido em direção a algo ou alguém em dia de dificuldade e não ao Senhor em oração? Deus quer que você seja liberto, meu irmão. Há pessoas que, quem sabe, estão aqui hoje se medicando sem precisar, porque estão dependentes do medicamento. Há pessoas que podem estar aqui hoje sofrendo e dizendo: Deus, eu reconheço que eu tenho feito da minha família, ou dos meus filhos, ou do meu trabalho, Senhor, ou dos meus bens, ou do meu corpo, ou da minha aparência, ou da minha saúde, o meu Deus funcional. Então hoje ore e se arrependa e diga: Deus, me ajuda a me libertar disso, ó Deus, ter uma vida livre. Deus, me ajuda a não só de lábios, mas de forma funcional, diária e prática, fazer do Senhor o meu Deus. Deus, que a partir de hoje, quando as coisas ficarem difíceis, que eu prontamente corra para o Senhor em oração, que eu corra para a Tua palavra. Deus, que eu não coloque a minha confiança, ó Deus, de isso ser a fonte da minha alegria, nem no meu casamento, nem nos meus filhos, nem nos meus bens. Todos são importantes na minha vida, mas Deus, só o Senhor é a fonte da minha alegria. Só o Senhor pode saciar a minha sede, só o Senhor pode estancar a minha dor, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele disse: diga para o meu povo: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu sou o Senhor que os guardo. Eu sou o Senhor que os libertou da terra da escravidão. Portanto, me tenham como seu Deus e vivam livres. O Senhor quer que nós vivamos uma vida livre. Deus, nós oramos nesta manhã, ó Pai, e eu rogo para que o Teu Santo Espírito fale poderosamente no nosso coração. Deus, a quem nós temos apegado? Deus, a quem nós temos apegado? Deus, nos leve, ó Deus, nos leve ao lugar, Deus, que o Senhor requereu que esse povo assim estivesse, dizendo: eu tenho um só Senhor na minha vida, eu tenho um só Deus, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. E para Ele nós corramos em dias difíceis, que seja Ele a fonte da nossa alegria,
que seja a sua presença algo que nós não queremos negociar, que seja Jesus Cristo aquele o qual nós digamos que nós não podemos viver sem, e que sem Ele nós não somos nada nem ninguém. Os filhos vão passar, Senhor, os cônjuges vão passar, vão morrer um após o outro. Deus, o sucesso chega e vai embora, o dinheiro chega e nós gastamos, a beleza vem na juventude, depois se vai na velhice. Mas Senhor, a Tua presença ela é eterna, o Senhor é eterno sempre, dia após dia. Não nos deixe, Deus, negociar, Senhor, o Teu senhorio em nossa vida, a Tua soberania em nós. Há um só Deus e há um só Senhor. Diga ao povo, diz a Moisés, eles não são Deus, os seus parentes não são Deus, os seus animais não são Deus, a sua aparência não é Deus, a sua profissão não é Deus. Eu sou o único Deus e não tenho nenhum outro Deus além de mim. Só assim, Senhor, viveremos uma vida livre e não mais seremos escravos dessas muitas coisas que consomem o nosso tempo, roubam a nossa alegria, consomem, ó Deus, a nossa vida. Nos faça livres nesta manhã para ter o Senhor como a nossa fonte de alegria, ter o Senhor como aquele que nós corremos em dias difíceis, ter o Senhor, aquele que nós possamos dizer, sem o Senhor eu não posso viver. Senhor, eu vivo sem dinheiro, eu vivo sem roupa nova, Senhor, eu vivo sem marido, sem noivo, sem filho, eu vivo sem carro, eu vivo sem dinheiro, eu vivo sem profissão. Mas Deus, sem o Senhor eu não posso viver, sem o Senhor eu não quero viver. Seja o Senhor o único Deus da nossa vida. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Toma o seu lugar, vamos servir a ceia em nome de Jesus. Toma o seu lugar e louva conosco e ora ao Senhor.